Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer uma breve antevisão do jogo entre o Real Madrid e o Benfica, jogo referente à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions. O jogo é amanhã, no mítico Santiago Bernabéu, às 20 horas, como costumam ser todos os jogos, ou a maior parte dos jogos da Liga dos Campeões. É um jogo que, obviamente, até tendo em conta a conjuntura atual, a polémica de Vinícius, Cristiano, que tem havido desde o jogo da primeira mão, não vai ser de facto um jogo fácil. Em circunstâncias normais já seria um jogo muito difícil, tendo em conta toda esta polémica, todo o ambiente que vai haver no estádio e tendo em conta também a derrota na primeira mão, vai ser de facto ainda mais difícil, extremamente difícil, mas como eu estou a dizer aqui no título, difícil, mas não impossível. E já de facto vimos no futebol e noutros esportes acontecer um, a situações mirabolantes, reviravoltas, e portanto, enquanto, como costuma dizer, enquanto há vida há esperança, e até ao final do jogo vamos todos torcer para que o Benfica opere aqui uma grande reviravolta e uma grande surpresa no futebol europeu. Mas já sabemos também que o Real Madrid tem um grande poder político, vou falar disso um bocadinho mais à frente, e que não vai ser só o aspecto desportivo e só a competência de treinadores e jogadores que vão contar. Fazendo aqui um breve. Onde é que eu tenho? Tenho aqui. Aqui eu tenho a comparação entre as duas equipas. Eu já tinha feito isto no jogo da primeira mão, portanto não quero estar-me aqui a tornar repetitivo. O Benfica 43 jogos, 27 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, 75 golos marcados e 30 golos sofridos. O Benfica tem uma percentagem de vitórias de 63%, contra 67% com que acabou a época passada, com o Bruno Lage. 1.64 golos marcados por jogo, bem abaixo dos 2.42 do Bruno Lage, e a nível defensivo 0.7 golos sofridos por jogo em média, aí sim melhores do que a defesa do Bruno Lage, que era 0.97. Ou seja, a nível atacante marcamos menos, eu diria muito menos do que terminámos a época passada, mas também defendemos melhor e sofremos menos golos. Do lado do Real Madrid, já fez esta época 38 jogos, 27 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Uma dessas vitórias foi frente ao Benfica no último jogo da Liga dos Campeões, e uma derrota também foi frente ao Benfica na fase de Liga da Champions. Tem 85 golos marcados e 42 golos sofridos. Não é de admirar ter tantos golos, tendo em conta o ataque que têm. Percentagem de vitórias 71, acima da percentagem de vitórias do Benfica. 2.24 golos marcados por jogo, acima, muito acima do Benfica também, e 1.11 golos sofridos. Ou seja, também podemos ver aqui que se há algum setor da equipa menos forte, é de facto aqui a defesa. Comparando os plantéis, podemos ver aqui que o Benfica 361 milhões e meio, isto está dados do Transfer Market, e o valor do plantel do Real Madrid 1.350 milhões, ou seja, são quase 4 vezes mais o plantel do Benfica. Valor médio do plantel do Benfica 13 milhões, cada jogador em média vale 13 milhões. O valor médio dos jogadores do Real Madrid não é este, certeza, portanto, erro meu aqui que não atualizei este dado. Jogador em melhor forma do Benfica, Sheldrup. Ele leva esta época 31 jogos, 5 golos e 3 assistências. Mas aqui de salientar, se calhar, a importância do Sheldrup não se vê só aqui nestes números dos 5 golos e 3 assistências. Ele tem contribuído em muito e em muitos jogos para a melhoria do futebol do Benfica a nível atacante. Ainda no último jogo se viu a qualidade dele, colocar jogadores em frente do guarda-redes. Pavlidis aí está muito perdulário, mas a combinar bem com o Rafa, combinar bem com o José Neto. Portanto, o jogador precisa de facto desse associativismo com colegas, mas que está a fazer uma época interessante e a deixar um bocadinho de água na boca sobre o que ele ainda poderá vir a fazer. Jogador em melhor forma do Real Madrid, de todas aquelas vedetas que tem, continua a ser um Mbappé devido a estes números fantásticos. 33 jogos, 38 gols marcados e 5 assistências. O jogador mais valioso do Benfica, Pavlidis, com 35 milhões, e aqui lá está, o jogador mais valioso do Mbappé é o Mbappé com 200 milhões, que é mais de metade do plano. Vale
vale mais de metade do total do plantel do Benfica. Média de idade parecida, 23 anos para o Benfica, 24 anos para o Real e média de alturas 1,82 metros para cada uma, portanto aqui muito, muito, muito semelhante. Voltando aqui então para trás, queria falar também um bocadinho sobre o que foi o jogo da primeira mão. O jogo da primeira mão, o Real Madrid teve por cima, teve mais oportunidades de golo, que golos esperados de 1,34, o Benfica 0,7. Rematou mais 16 contra 10 do Benfica, mais remates à baliza, 7 contra 3 do Benfica, mais cantos e mais posse de bola. Portanto, teve por cima, eu diria que em jogo jogado o Real Madrid mereceu a vitória. Não fez uma exibição avassaladora, o Benfica também teve os seus momentos, mas parece-me de facto, e para ser justo, que o Real Madrid mereceu aqui a vitória. Aqui são as notas que o 0-0 deu aos jogadores. O Benfica realça aqui o Trubin, fez defesas de facto muito importantes. O Otamendi e o Tomás Araújo estiveram muito bem na defesa. O Dal certinho ali na defesa esquerda. Depois o Orsens também teve, diria, perto do seu melhor nível. E a partir daqui começaram as dificuldades, de facto. O Leandro Barreiro falhou muitos passos neste jogo, agarrou-se muito à bola, teve de facto muitas dificuldades. Prestiani e Sheldrup também muitas dificuldades para fazerem a diferença. Rafa, a mesma coisa. E o Pavlidis, a mesma coisa. Os jogadores depois que entraram na segunda parte já foi quase não existiu, como diz o José Mourinho, e daí os jogadores que entraram não fizeram propriamente a diferença. Do lado do Real Madrid, o Vinícius marcou o gol, de facto, já vamos falar um bocadinho sobre a polémica, mas obviamente teve aqui uma boa nota também pelo gol que marcou. Carreras, o ex-nosso Carreras também teve de facto muito bem. Valverde, Tchouaméni, vários jogadores que tiveram de facto bem e que contribuíram com as suas exibições individuais para o sucesso coletivo da equipa. Agora, relativamente aqui ao 11 inicial que o José Mourinho poderá escolher, Turbina Baliza, Otamendi e Tomás Araújo, aqui a dúvida poderia ser entre Tomás Araújo e António Silva, mas eu penso que Tomás Araújo está de facto em melhor forma, mais rápido, jogo de cabeça também muito bom, mais qualidade a sair e portanto penso que o Zé Mourinho vai optar aqui pelo Tomás Araújo. Na direita, se o Dedic estiver bem, será o Dedic, com toda a certeza. Se o Dedic ainda não estiver a 100%, eu penso que poderá já entrar o Bá, mesmo que ainda não esteja, ou ainda esteja longe dos 100%. Na esquerda vai voltar o Dal, apesar da excelente exibição do José Neto para o campeonato. E depois aqui no meio campo, o meio campo que teve até recentemente, que foi até recentemente titular do Benfica nos últimos jogos e em que correu bem, em que de facto correu muito bem, era o Orsens e o Barreiro. E de facto, eu penso que o Orsens vai recuperar e os dois vão estar, mas permitam-me aqui arriscar que se calhar vai, e não por minha vontade, ou não por eu achar que é o melhor, mas é o que eu acho que o José Mourinho vai fazer. O Barrenechea teve bem contra o AFS, parece-me que está a subir de forma e acho que o Mourinho vai querer ali um jogador, um número 6, ou seja, um trinco ali, pelo menos no início do jogo, para estancar aquele período inicial que se prevê com muita pressão do Real Madrid. Portanto, Barrena cheia, provavelmente vai continuar aqui a ser titular, tal como foi com o AFS, e acredito que o Rios também ficará. Portanto, seria aqui o reeditar aqui, desta dupla do início da época e que tantas críticas teve, mas o Barrena cheia pela sua presença física, diria eu, pelo facto de ser um trinco puro, e o Rios também pela sua disponibilidade física, apesar de ter estado lesionado, e pela abrangência que ele faz no campo, que é de facto enorme. Isso permitiria que, por exemplo, para a direita, já que não pode jogar o Prestiani, o Cini Cabral, para mim, não tem qualidade para jogar ali num extremo do Benfica. O Luque Bacchio ainda não está em forma. O Austin nos poderia entrar então aqui para o lado direito do meio campo, que lhe permitiria apoiar o Dedic até contra o Vinícius, ajudar ali o Dedic contra o Vinícius e também ajudar no próprio meio campo o Rios e o Barrenechea a fazer ali uma superioridade numérica. Depois, o Rafa, o Sheldrup e o Pavlidis provavelmente vão se manter. Tem sido estes
e mais o Bresciani, que de facto não pode jogar, mas tem sido esta a aposta quase sempre do José Mourinho nos últimos jogos. Uma outra opção seria, de facto, aqui uma surpresa maior por parte do Mourinho, que era, no lugar do Rafa, entrar aqui o Sudakov, para dar aqui, diria eu, mais cérebro à equipa, hum, e mais ligação do meio-campo ataque, Sudakov, e na frente a tentar aproveitar a profundidade, porque se prevê que o Real Madrid ainda joga mais subido do que jogou, por exemplo, no Estado da Luz, e vai abrir ali espaços. O Real Madrid está a jogar em casa, quer atacar, quer vai querer resolver o jogo e a eliminatória cedo, e o Ivanovic podia eventualmente aproveitar esses espaços. Não é que eu acredito muito, mas poderá ser aqui a surpresa, a cartada que o José Mourinho vai lançar. Relativamente aqui aos aspectos positivos e negativos do jogo, e apenas para terminar este vídeo. Portanto, positivos é que ainda estamos dentro da eliminatória, não perdemos por 3 ou 4-0 em casa, antes pelo contrário, perdemos apenas por uma bola, basta marcarmos um gol para ficar tudo empatado. Basta, como quem diz, e não podemos sofrer. Diferença de Mourinho, como sabemos, o Mourinho gosta muito deste tipo de jogos, destas eliminatórias, destas competições, e não é só uma questão de gostar, dá-se de facto também muito bem. Tem, como sabemos, duas Ligas dos Campeões, tem uma Liga Europa, tem uma Conference League, e não é de facto por acaso. E depois temos aqui, e penso que também é importante realçar isso. O Bellingham não pode jogar, já há vários jogos. O Rodrigo também não pode jogar, também há vários jogos. Se calhar o Mbappé não vai jogar também. O defesa central que eles têm também não. Ou seja, eles têm um plantel vasto, de grande qualidade e muito vasto, muitos bons jogadores, mas o Mbappé, o Bellingham, o Rodrigo fazem falta para qualquer equipa. E, portanto, o Benfica pode eventualmente tirar vantagens de não ter tantas preocupações com a lesão destes jogadores. Aspectos negativos, a polémica de Vinícius Prestiani, que obviamente esta polémica afeta mais o Benfica do que o Real. Vai haver de facto de certeza um ambiente, que é o que eu estou a dizer no ponto 2 dos aspectos negativos. O ambiente do estádio vai ser a escaldar, mesmo não estando o Prestiani, de facto podemos dizer que já é difícil jogar no Santiago Bernabéu, mas agora ainda mais complicado vai ser a recepção, de facto não vai ser a melhor. Vai ser ali entre aspas, um inferno. Fala-se muito do inferno da Luz, mas neste caso vai ser o inferno ali do Santiago Bernabéu. Mas os jogadores só têm que estar habituados, já fizeram, já foram a vários experiências, de muitos estádios que foram e que os adeptos apoiaram as equipas da casa e os jogadores só têm que se concentrar ali, mas obviamente eu estou a dizer isso na teoria, quando estão lá, de facto, não vai ser fácil este ambiente. E depois, por outro lado, é aquilo que sabemos: Real Madrid tem muito poder político, quer dizer, eu nem me lembro do Real Madrid ser eliminado numa fase tão precoce da competição. Aqui vimos como é que foi a arbitragem no Estádio da Luz, vimos como é que foram as reações a este caso do Vinícius e do Prestiani, e portanto, mesmo que os jogadores do Benfica façam uma grande exibição, os treinadores façam grandes estratégias, vai ser muito difícil o Benfica ganhar, porque além da componente de competência de jogadores e treinadores, há esta componente política que todos sabemos que existe e que já entornou um bocadinho a balança a favor do Real Madrid na primeira mão, e na segunda mão, se as coisas estiverem complicadas, provavelmente é isso que vai surgir. Mas não vamos perder a esperança, como eu estava a dizer no início do vídeo. É difícil, é sem dúvida muito difícil, mas não é impossível. E vamos ver se amanhã por esta hora não vamos estar aqui todos a festejar. Vamos ver. Um abraço a todos, um bom jogo, tudo bom, obrigado.